Então a realidade é que, sim, Deus também ele queria Jesus Cristo, ele teve períodos na Bíblia onde mostra que ele foi descansar, mas nunca em nenhum momento ele tirou um descanso da missão dele. Então a gente vai explorar através da Bíblia como que a gente pode imitar ele, mesmo durante o descanso. Então a gente vai ter 4 pontos na pregação de hoje, para tentar entender como que Jesus faria. Estou aqui contando os pontos, para ver se é 4 vezes. Para ver o que Jesus faria se ele tivesse descanso, se ele fosse tirar esse descanso, realmente, essas férias. E o primeiro ponto é bem simples. Se Jesus tirasse férias, ele descansaria sem perder o seu propósito. Vamos lá para Mateus capítulo 14. Descansaria sem perder o seu propósito. A gente vai olhar aqui em Mateus capítulo 14. Nossa, o ar-condicionado tá batendo bem nas minhas costas hoje. Incrível. Mateus capítulo 14, a gente vai ler o versículo 13. Apenas. É incrível, porque a Bíblia mostra várias vezes onde Jesus ele se retirava, na verdade. E aqui é um deles. Vamos ler então no versículo 13. Mateus 14, versículo 13. A Bíblia fala assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Uau! Então fala aqui, uma escritura bem simples e curta, mas fala que Jesus se retirou a um lugar solitário, certo? E fala, olha isso, ele fala que ouvindo o que havia acontecido. Então quer dizer que tem um contexto a isso. Ele não saiu do nada porque ele não queria estar com as pessoas. Mas na verdade teve uma razão. Então o que aconteceu? Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver que Jesus tinha acabado de ser informado sobre a morte de João Batista. Mas não apenas isso. Imagina, João Batista não era mais um fiel, era na verdade o primo de Jesus Cristo. Então imagina isso, eles cresceram juntos, fala até mesmo que as mães eram amigas, então eles estavam juntas também. Então imagina, realmente, você ouvir que o seu amigo próximo, que o seu primo, um ente querido, perdeu a vida. Mas não apenas isso, ele foi decapitado. Ele já estava preso nesse momento. E eu imagino que os santos com certeza estavam orando pela vida de João Batista, mas em algum momento, na verdade, chegam as notícias para Jesus que João Batista foi decapitado. Imagina, João Batista ele teve uma parte muito importante na vida de Jesus. Não apenas como familiar ou amigo, mas foi quem batizou Jesus Cristo. Né? Então era alguém que, na verdade, que teve um papel muito importante espiritualmente também na vida de Jesus. E quando ele ouve isso, fala que ele se retira para um lugar solitário sozinho. Ele fala que ele vai em particular, ele entra no barco e vai para esse lugar. Mas o que acontece? Por mais doloroso que sejam as notícias que ele tinha recebido, as pessoas não sabiam disso. E estavam seguindo Jesus a pé em busca de um milagre. Isso é interessante. Porque eu acredito que alguns deles provavelmente sabiam. Né? Porque João Batista era alguém muito famoso naquela época. Fala que multidões estavam seguindo a João Batista também. E a realidade é que as pessoas não sabem, na verdade, o quão cansado você está. Porque a dor delas não conhece cansaço. Não é verdade? As pessoas fora dessas paredes, elas estão passando por dores, estão com doenças espirituais, da mesma forma que essa multidão estava. E a dor delas, a doença delas também não dá descanso a elas. Então, se elas estão sofrendo de todo momento, dia após dia, quando ela vê elas viram Jesus Cristo se retirando, por mais doloroso que fosse, por mais realmente em luta que Jesus Cristo estivesse naquele momento, ainda assim elas olhavam para Jesus Cristo e via como a solução dessa dor que tem afligido elas durante tanto tempo. A doença delas não deu nenhuma férias para nenhuma delas. Então, quando elas veem Jesus, elas seguem para eles poderem receber um milagre. Olha isso, Mateus capítulo 14, vamos ler o versículo 14. Continua lendo aqui. A gente leu o versículo 13, vamos ler o 14 para ver o que aconteceu aqui. Qual que foi a resposta de Jesus Cristo quando ele vê essa multidão realmente? Olha isso, o versículo 14 fala assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ó. Depois de descansar, imagina como você reagiria. Acabei de perder meu ente querido. Realmente, amava muito ele. Estava cansado de tantos milagres que eu tenho feito. E aí eu saio do barco, acabei de sair, eu pensei que talvez de pouco aos poucos, mas não. A multidão estava lá me esperando.
E sabe, eu acredito que eu, pelo menos no meu coração, se eu me colocasse nessa situação, eu ficaria muito frustrado. Eu falo, nossa, você não consegue sentir minha dor? Será que eu tenho que servir a todo momento? Mas a Bíblia fala que quando Jesus olhou para a multidão, fala que ele sentiu muita compaixão deles. E não apenas isso, fala que ele saiu curando seus doentes. A gente viu já que, na verdade, essa multidão que seguia Jesus era uma multidão de interesseiros. Mas imagina isso, sabendo que é uma multidão de pessoas que só querem realmente usufruir do que Jesus pode dar sem querer ter um relacionamento com ele. Ainda assim, ele olha para eles e tem tamanha compaixão ao ponto de se quebrantar e ir lá e curar os doentes. Então Jesus, com certeza, eu acredito que ele descansaria, mas ele nunca perderia o seu propósito. A gente precisa imitar o coração de Jesus no final desse ano. Sim, a gente vai descansar, mas sem negligenciar a nossa missão, o nosso chamado. No final do dia, as pessoas vão para o céu ou para o inferno, independente se você está cansado ou não. Se você entra de férias ou não. Pessoas ainda precisam ser resgatadas realmente desse sofrimento que elas estão passando. Da ira que se aproxima. No final do ano, não é porque está tendo férias, Natal, Ano Novo, que as pessoas param de morrer sem um relacionamento com Deus. Não é porque tudo isso está acontecendo que, do nada, elas param de pregar uma falsa doutrina. A realidade é que isso ainda acontece diariamente. Realmente, se você está de férias ou não, a gente precisa olhar para a multidão de Maputo. Lembrar que essa é a nossa multidão. E foi exatamente para esse momento que Deus nos chamou. Mas olha aí, se você continuar lendo esse capítulo 14, a gente vai ver que, ao cair da tarde, fala que Jesus estava lá, descansando. Ele foi lá curar as pessoas. E os discípulos vêm para Jesus Cristo e eles falam essa frase icônica. Vamos ler aqui, no versículo 15. Olha o que está acontecendo. Aí ele fala, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possamos ir ao povoados comprar comida. Então olha isso. Os discípulos também estavam cansados. Eles estavam com Jesus Cristo, estavam trabalhando juntos. Então eles estavam cansados. Mas aí eles vão lá, olham para a multidão e falam, olha, Jesus, eu quero comer, eu estou com fome. Mas se eles estiverem com a gente vai ter que comprar comida para eles também. E a gente não tem isso. Então manda eles embora. A gente come só nós aqui. Manda eles passear, pra tá tarde, vai lá comprar comida, e a gente fica aqui, descansa, come junto, tranquilo. E aí eu fico imaginando, e é real, realmente, era a realidade. Eles vão lá e falam, não, Jesus. Jesus olha pra eles e fala, não, eles não precisam ir. E aí Jesus vai lá e acha uma solução. Agora imagina que já que os discípulos estavam cansados, Jesus também estava, que eles estavam fazendo a mesma coisa. Mas sabe o que é incrível? Ainda assim ele olha pra multidão e vai lá e faz um milagre pra eles e multiplica. Claro, eu não tô falando pra gente multiplicar pão e sair dando comida na rua. O que é legal também, a gente pode fazer no dia do Mercy, é incrível. Mas o que a gente tá querendo dizer é multiplicar. A multiplicação realmente não só dos pães, mas realmente de discípulos. A nossa missão, o nosso propósito. Foi para isso que eles foram chamados. O que acontece toda vez que a gente está cansado, o que a gente quer fazer é empurrar nossa responsabilidade para fora e lidar apenas com as coisas que a gente gosta, na verdade. Porque a gente já está acostumado. É o nosso caráter. Chega esse momento de férias, é o momento que a gente quer empurrar os estudos para longe e ficar mais entre a gente, entre os discípulos. E nada de errado de estar entre os discípulos, mas tem pessoas que ainda precisam da gente. Imagina, se Jesus Cristo tivesse realmente a compaixão que ele teve para esse povo, seriam 5.000 pessoas que ficariam sem experienciar realmente o milagre de Jesus Cristo. Agora, porque ele decidiu andar uma milha a mais, as pessoas puderam experienciar isso. Agora, sim, Jesus valoriza o descanso, por isso ele saiu e foi lá, ficou num lugar solitário para descansar. Mas Lucas se desconectava da missão de Deus. Como a gente pode encontrar esse equilíbrio durante as férias? Eu tenho 3 coisas, 3 práticas que me ajudam durante o final do ano para não perder realmente essa convicção. A primeira é estar correndo sempre. Então, é cuidar dos meus irmãos e das minhas irmãs. Estar junto com eles. Passar tempo juntos. Vamos pra praia, por mais que seja super sol e eu odeio o sol. Vamos sair para comer, ou então vamos cozinhar juntos, fazer alguma coisa divertida. Eu particularmente não gosto de jogos e dinâmicas, mas amo filme, porque dá para sentar, ficar quietinho e assistir um filme. Incrível. Né? Dar risada juntos. Então, estar correndo sempre. Isso ajuda a estar focado na missão. Compartilhar a fé junto com os irmãos e com as irmãs. Isso também ajuda. Porque, sabe o que acontece? Eu lembro que, quando eu me tornei discípulo, a parte mais difícil era compartilhar minha fé sozinho. Na real, que eu nem compartilhava sozinho. Eu não gostava, eu tinha medo.
Tinha medo das pessoas. Eu ia falar, nossa, mas o que ela vai pensar de mim? Se eu falar com ela, falar, oi, meu nome é Yuri, eu chama as pessoas, faço parte do movimento cristão e chama as pessoas para estudarem a Bíblia. Fala, não quero. Fala, nossa, no Brasil tem um monte de ateu. Nossa, é muito. Eu ficava, não quero falar com as pessoas, olhando pra mim estranho. Aí eu posso falar alguma coisa errada. Aí eu vou falar, nós podemos. Aí já era. Aí o cara vai olhar pra mim, não vai nem querer ouvir mais o que eu tô falando. A gente pode, a gente podemos. Meu céu, terrível. O assassinato do português. Mas realmente, né? Esse era o meu coração. Então o que me ajudava era que os irmãos vinham e compartilhavam a fé junto comigo. A gente fazia isso junto. Então, uma ótima ideia para poder realmente sair de casa e fazer algo produtivo pela missão é compartilhar a fé junto com os irmãos. Né? Então, vamos se encontrar em algum lugar, seja na Matola, seja aqui no Bahia Mall, seja lá o que for. Encontrar e compartilhar a fé juntos, com 5 pessoas que seja. Né? Isso ajuda a estar focado na missão. E a terceira, e é extremamente importante, estar em saídas. Estar em saídas é extremamente importante porque você encoraja o outro, mas também cuida da pureza dos seus irmãos e suas irmãs. Certo? Então é bom poder estar junto, dar risada, jogar e conversar um com os outros, aprender um pouco mais do que essa pessoa tem aprendido com Deus. Né? Compartilhar um pouco das suas convicções também. Vamos para o segundo ponto. O que Jesus faria durante as férias? Eu acredito que ele aproveitaria o banquete espiritual. Vamos lá para João capítulo 4. Então eu acredito que Jesus também ele gosta de comer. Amém? Ele estava sempre em festas. Na real, ele gostava tanto de comer que na Bíblia fala que os fariseus brasileiros olharam para ele e falaram que ele era quem fala? Glutton. Eu não sei como que seria. Comilão e bebilão. Então quer dizer que eles viam Jesus Cristo fazendo isso muito. Comendo e bebendo todo momento. Imagina isso. E eu me identifico com Jesus Cristo. Eu tenho, na minha gavetinha lá no meu quarto, eu tenho uma gaveta onde tem meus snacks, né? Tem uns salgadinhos, tem chocolate, tem bala, todas essas coisas, porque eu gosto de comer e beber, né? Mas eu realmente acho que ele faria isso também. Ele aproveitaria, final do ano, aproveitar para comer também, é incrível. Mas olha que incrível isso. Olha em João, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 34 ao 36, amém? João, capítulo 4, versículo 34 ao versículo 36. A Bíblia fala assim: Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Vocês não pensaram que eu estava falando de comida mesmo, né? Comida física, mas aqui é comida espiritual. Eu acredito que ele realmente aproveitaria o banquete espiritual. Sabe? E ele fala, realmente, Jesus dá uma aula aos apóstolos aqui. Ele fala, minha comida é fazer a vontade de Deus. E aqui, basicamente, é quando você lê o contexto, né? Os discípulos estão lá com a Jesus Cristo, ele encontra essa mulher samaritana. E tá lá, tem essa conversa lá dentro sobre o poço, fala, dos maridos, não sei o quê. E ela vejo que você é profeta, ele fala, não, eu sou mesmo. Aí fala, nossa, ele é o Cristo. Aí ela sai, vai lá, fala para toda a cidade. Mas aí o que acontece é que eles passaram o dia inteiro sem comer. Então os discípulos foram buscar comida na cidade, estão voltando para encontrar Jesus Cristo. E aí eles vão lá e estão lá falando de comida e não sei o quê, e Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E na cabeça dos discípulos, imagina ele falando, será que ele já comeu? Será que já deram comida para ele? Mas realmente, ele estava tentando mostrar para eles qual era a maior importância. Ele fala para eles, realmente, não foque apenas em se encher de comidas as festas, mas se encher da comida que Jesus fazia realmente, que é a vontade de Deus. Até mesmo, que é comer e beber, certo? Comer é fazer a vontade de Deus, e ele fala lá para a mulher samaritana, se eu te dar a água que eu tenho para beber, você nunca mais terá sede. Então, se você quer comer e beber durante essas festas, come e beba disso, de fazer a vontade de Deus, e ter um relacionamento mais profundo com Jesus Cristo. A comida é literalmente onde você tira todos os seus nutrientes para poder viver. Se você não come, eu te garanto que em algum ponto você vai morrer. Da mesma forma, se você não se deleitar nesse banquete espiritual, em algum momento você também vai morrer espiritualmente. Eu quero compartilhar com vocês, eu estava pesquisando ontem, alguns sintomas que você pode ter, na verdade, quando você fica sem comer. E é bem interessante, né? Porque a maior parte dos exemplos que Deus ele dá na Bíblia é porque ele realmente quer que você entenda o que ele está querendo dizer. Né? Então, o que acontece com uma pessoa que fica algumas horas sem comer? Então, alguns dos sintomas que ela tem é fome e fraqueza. Então, após algumas horas sem fazer a vontade de Deus, você vai sentir fome, quer perceber que, nossa, eu preciso fazer a vontade de Deus.
e fraqueza que você vai entender que, nossa, eu posso ficar fraco novamente se eu não comer. Depois de 1 a 2 dias sem fazer a vontade de Deus, o que você vai sentir é fadiga extrema. Realmente, depois de alguns dias sem fazer a vontade de Deus, o que acontece com você é que mesmo sem fazer nada, você vai sempre estar muito cansado para poder fazer a vontade de Deus. Então, nossa, vamos lá compartilhar fé. Depois de alguns dias você vai ficar, nossa, estou muito cansado, a faculdade, trabalho, família, eu estou cansado, não quero fazer isso agora. Então, tudo que você pode vou tentar fazer, você se sentir muito cansado para isso. Aí depois tem mais de 3 dias. Depois de mais de 3 dias sem fazer a vontade de Deus, ou sem realmente comer, fala que você vai ter uma lentidão física e mental, confusão mental e queda da imunidade. Agora, confusão mental significa que as suas convicções estão ficando fracas. E não apenas isso, um dos piores sintomas, que é uma queda na imunidade, significa que você vai estar mais vulnerável ao pecado. Então, depois de mais de 3 dias sem fazer a vontade de Deus, sem estar no estudo bíblico, sem compartilhar a sua fé, sem ajudar outras pessoas, o que vai acontecer com você é que você vai começar a perder as suas convicções e você vai estar realmente mais suscetível ao pecado. E aí tem um longo prazo. O longo prazo sem a comida, sem comer. Tem um comprometimento dos órgãos vitais, risco de falência de múltiplos órgãos, morte e também um bem interessante, a perca dos dentes. Sabia que é interessante isso? Você não está usando ele, não está usando, você não come alimento sólido, pode acontecer que você acaba enfraquecendo de alguma forma. Achei muito interessante, achei bizarro também. Mas faz sentido. Depois de um tempo, imagina, sem fazer a vontade de Deus, você perde também a capacidade de fazer ela. Você vai precisar de ajuda. Então vai precisar que alguém mastigue para você. Tira tudo mastigado, tem essa frase que fala no Brasil, né? Então de uma maneira mais fácil. Porque você está tão fraco que você não consegue fazer mais isso. Agora, o comprometimento dos órgãos vitais é basicamente o momento onde você compromete em convicções vitais da sua caminhada com Deus. Convicções que fazem você continuar vivendo como discípulo. Então, seus órgãos vitais, suas convicções, elas não funcionam mais. Vamos lá, Yuri. Risco de falência em múltiplos órgãos, basicamente risco de perder essas convicções. E também a última que ele fala, que é a morte. Então, uma morte espiritual. Se você não faz a vontade de Deus por um longo período de tempo, você vai morrer espiritualmente, você vai cair da fé. Mas agora, qual que é a vontade de Deus? No versículo 35, ele fala que a vontade de Deus para mim e para você é trabalhar na colheita. Essa é a vontade de Deus, que eu e você estejamos na colheita. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ou 4, você pode anotar, fala que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual que é a vontade de Deus? O que eu preciso fazer? Qual que é o fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é ir atrás do perdido. É isso. Então, realmente, durante as férias, se Jesus fosse tirar férias, ele aproveitaria o banquete espiritual. Vamos para o terceiro ponto. Se Jesus estivesse de férias, tirasse férias, eu acredito é que ele resistiria às tentações das férias. Então, eu acredito que vem sim tentações enquanto você tira as férias. E tentações específicas, na verdade. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Isso eu achei incrível. Mateus capítulo 4, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. Que é basicamente aqui a tentação de Jesus Cristo. Então, logo após o batismo dele, o que acontece? Ele é levado ao deserto. Ele jejua durante 40 dias. Então, depois do seu batismo, você viu isso que realmente veio o deserto, não? Tentações, dificuldades. E vem até o final da sua vida. Eles vão continuar vindo. Tem Mateus capítulo 4. A gente vai ler no versículo 1. Só para repetir o terceiro ponto. Resistiria a tentações das férias. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. A Bíblia fala assim. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, olha isso. Que loucura. Fala que o propósito pelo qual o Espírito Santo de Deus levou Jesus Cristo ao deserto foi para ser tentado pelo diabo. Então, quer dizer que ele sabia que isso aconteceria. Eu acredito que muitas vezes você vai ser tentado para realmente que sua fé possa ser provada. Eu acredito que agora, durante as férias, realmente, é uma situação e um lugar onde você vai ser provado. E Deus vai permitir que isso aconteça para realmente sua fé seja provada. Olha o versículo 2. Fala isso. Como que Jesus respondeu? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus,
Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, isso é escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu isso logo após ter falado que eles estavam com muita fome. Então, mesmo em meio a tanta fome, ele sabia que ele queria o pão. Ele queria. E mesmo assim, ele olha e fala, olha, ainda assim, eles nem só de pão vai viver o homem, mas de fazer realmente de toda a palavra vir da boca de Deus. Então o versículo 5 fala, então o diabo levou para a cidade santa e colocou na ponte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou. Anjos vieram e o serviram. Uau! Essa é uma passagem poderosa. Então, de quando Jesus tira a férias de 40 dias, sozinho no deserto. E durante as férias de 40 dias, o que ele passou 40 dias fazendo? Jejuando. Diferente de mim e de você, Jesus não tirou as férias para se empanturrar de comida, como eu gostaria de fazer, mas ele foi jejuar. Ele não foi para Maldivas ou para Ponta do Ouro para poder aproveitar, mas ele foi para o deserto. As férias de Jesus tinham realmente uma perspectiva totalmente diferente da minha. Mas independente de onde seriam as férias, a realidade é que você será tentado da mesma forma que Jesus foi. E agora eu vou tentar explicar para você o que cada uma dessas tentações refletiriam na nossa vida hoje, ok? A primeira tentação é que Satanás oferece para você é transformar a pedra em pão. O que seria essa tentação para mim e para você agora nessas férias? Seria trocar nosso tempo com Deus por pedras. Coisas com nenhum valor espiritual. Abrir mão do pão realmente espiritual, que é realmente a vontade de Deus, a palavra dele, por pedras que não são reais. E é incrível que ele fala transformar essa pedra em pão. Mas na realidade é que era uma pedra mesmo. Então ele quer realmente que você veja outras coisas em vez de ter o seu relacionamento com Deus. Ele quer que você troque o seu relacionamento com Deus. Ele quer que você troque o seu tempo com Deus. Então durante as férias, o que você vai ser tentado é de parar ter seus tempos com Deus de forma efetiva. É incrível. É muito interessante isso. Nas férias é quando eu mais tenho tempo, não é? É quando mais eu tenho tempo para poder descansar, poder ficar em casa com a família. Então, logicamente, eu teria mais tempo para poder ter meus tempos com Deus. Mas o que acontece é que, de alguma forma, eles acabam ficando mais rasos. Porque durante as férias, não apenas as dificuldades diminuem no trabalho, ou faculdade, seja lá o que for, mas também o nível de entretenimento aumenta muito. Certo? Porque você tem muito mais tempo livre. Então você quer dormir mais, quer assistir mais séries, quer ter mais conversa com o pessoal, quer passar mais tempo com os amigos, com a família, quer estar mais nas festividades. E o que acontece é que todas essas coisas preenchem tanto seu coração que o seu tempo com Deus acaba diminuindo. Vamos lá, Yuri, prega. A segunda tentação é que Satanás leva Jesus para o ponto mais alto do templo e fala, se jogue daqui de cima, que está escrito que Deus vai enviar os seus anjos para te proteger. Agora, o que isso mostra? Satanás quer que você coloque em posições de risco, onde eu posso te garantir que durante esse tempo, do nada, realmente nessas férias, durante esse tempo de férias, o que vai acontecer é que Satanás vai querer que você também coloque você em situações de risco. E quais são essas? E do nada, durante essas férias, realmente, a sua ex, o seu ex vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp. Fala, nossa, senti tanto a sua falta. E você queria realmente responder. Mas não é pecado, você está conversando com alguém. Realmente, não é. Mas você está colocando você numa situação de risco. Você vai querer beber mais do que o permitido e ficar embriagado nessas férias. Vai querer se excluir do corpo de Cristo. E o trabalho de Satanás é te fazer acreditar que não tem nenhum problema, que nada vai acontecer. E você é mais forte do que isso. Tudo bem beber um pouco, porque beber não é pecado, né? A embriaguez é. Sabendo que você já tem um problema com bebidas. Não tem problema eu ficar aqui conversando até tarde da noite com outras meninas no celular, ou então com outros caras. Tudo bem, é só uma amizade mesmo. E o que acontece é que a gente se coloca em áreas realmente de risco espiritual.
A última tentação foi quando Satanás finalmente leva Jesus ao topo do monte e promete a ele todos os reinos da terra. E fala, se você apenas se ajoelhar e adorar a mim, eu vou te dar tudo isso que você está vendo agora. O que seria cair da fé? Essa é a maior tentação. Satanás vai te prometer muitas coisas. Prometer que você, em Deus, você pode ter a felicidade que você tanto queria. Sem se tornar um discípulo, você poderia realmente estar fazendo o que você quiser. Te prometer um trabalho melhor. Não, é só você abrir mão do reino. Você pode trabalhar, você não precisa buscar o reino em primeiro lugar. Ele vai te prometer essas coisas, vai te prometer realmente uma vida financeira, vai te prometer um relacionamento incrível. Todas essas coisas em troca que você apenas adore a mim. Apenas se ajoelhe, é algo rapidinho. E eu vou te dar tudo isso. Então o que seria se ajoelhar então? Abrir mão de convicções centrais, realmente. Para poder abrir mão disso, para poder ter o que você tanto queria. Então se é meu emprego, minha carreira, então eu vou abrir mão de estar no reino. Para poder realmente ganhar mais dinheiro. Ou então eu vou abrir mão realmente da minha pureza. Para poder ter conversas com outras mulheres. Ou homens, seja lá o que for. E isso acontece. Por mais que você não queira admitir, essa é a realidade das férias. Você vai ser tentado. Essas coisas vão acontecer. As férias podem ser um período de complacência espiritual. Jesus mostra como permanecer espiritualmente alertas. Eu quero te animar realmente. Durante esse tempo, escolha dias da semana para fazer jejuns pela sua vida espiritual. Durante as férias, vai lá, para um tempo e fala, olha, eu vou jejuar pela minha vida espiritual durante essas férias. Eu vou lutar espiritualmente pela minha vida espiritual. Mais do que nunca. Se eu tenho mais tempo livre, então quer dizer que eu posso ler mais a Bíblia. Se eu tenho mais tempo livre, quer dizer que eu posso aprender mais dos meus irmãos e irmãs. Ao redor do mundo, não apenas aqui em Moçambique. Se eu tenho mais tempo livre, eu posso ler a Bíblia mais. Posso compartilhar mais minha fé e investir mais nos meus familiares dentro de casa. Posso assistir uma pregação lá na TV da sala, onde todo mundo vai ouvir. Assim eles não têm como correr. Mas de verdade, a gente tem essa oportunidade de fazer isso mesmo. Vamos lá para Tiago, capítulo 4. Olha o que a gente precisa fazer durante essas férias. Tiago, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Se hidratar, que é importante. Senão a gente perde a voz. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia fala assim. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, o que eu quero dizer com essa escritura? Por que eu estou compartilhando ela? Porque durante as férias, apenas uma coisa você precisa resistir. Satanás. As tentações que ele vai trazer para você. Realmente, terceiro ponto, resistir às tentações das férias. As férias vão trazer várias tentações a você. A parar de ter seu tempo com Deus. A se colocar em situações de risco. E a cair da fé. Essas são tentações que vão vir realmente durante as férias. Ponto número 4 e último ponto da pregação de hoje. E realmente, o que Jesus faria durante as férias? Eu acredito que Jesus adoraria em todas as circunstâncias. Vamos para Lucas, capítulo 5. Em Lucas, capítulo 5, a gente vai ler o versículo 16. Prometo que a gente já está terminando já. Lucas, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 16. Vamos lá, mano. Tô indo. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então é isso. Aqui, versículos antes, ele estava lá e ele cura, na verdade, um leproso. E fala que as multidões, na verdade, estavam seguindo ele, ouvia ele, na verdade. E para serem curados seus doentes. Mas ainda assim fala que Jesus ele se retirava para lugares solitários e ele orava. Mesmo em momento de descanso, Jesus priorizava o tempo com Deus. Sabe, em tempos fáceis ou difíceis, a gente precisa estar próximo de Deus. A gente precisa estar realmente adorando a Deus no nosso relacionamento com Ele. E é incrível, isso é um privilégio que a gente tem, na verdade, de poder adorar a Deus durante o nosso tempo com Deus. E isso eu acho que muitas vezes é tomado como garantido, né? Olha, algo que eu amo muito música.
São instrumentos. E através da Bíblia inteira mostra pela que a música foi usada. Foi usada de várias formas erradas e de formas boas também. Música foi uma maneira de realmente levantar adorações a Deus, certo? E a gente vê em Daniel capítulo 3, lembra quando Nabucodonosor ele cria a estátua que todo mundo deveria se ajoelhar e adorar? Qual era o sinal para que as pessoas fossem fazer isso? Instrumentos. Então a música, realmente a nossa adoração a Deus, ou a adoração em si, pode ser usada de várias formas. Ou para adorar essas estátuas que Satanás vai tentar levantar, ou então para adorar a Deus. Aqui, Jesus Cristo, depois de tudo isso, fala que ele se retirou para poder adorar a Deus. Eu quero te animar a fazer o mesmo. Normalmente, no tempo de férias, é um tempo normalmente muito alegre. Mas para alguns de nós, é um tempo difícil também. Talvez por passar por esse tempo sem um ente querido que partiu, infelizmente. Para alguns de nós, passar sem a família. Passar longe de casa, dos amigos. Isso é difícil. Algo que é algo normal, onde realmente todas as pessoas vão, se juntam com a família. Como missionários aqui também. O que acontece é que o máximo que a gente tem é uma ligação de chamada de vídeo com nossos familiares. Então sim, é um momento alegre, mas também é um momento difícil. Agora, seja um momento alegre ou um momento difícil, eu quero realmente te animar para vocês a passar isso em meio a tudo isso de tempos, fora do seu tempo com Deus, para se recarregar. Orar e falar com Deus, para que você possa lidar com todas as emoções. Então eu achei muito legal ontem, a Samara mandou uma foto dela, debaixo daquele sol, muito corajosa. Muito corajosa. Eu não teria essa coragem, mas é incrível. Eu tô grato que posso usar boné, vou levar um guarda-chuvinha, porque o sol realmente é um sol para cada um, né? E ela tava lá andando na praia, fazendo as coisas dela, e realmente tinha um tempo nessas férias para andar na praia e orar, fazer uma oração lá na praia, né? Ou então no nascer do sol. É incrível, quando eu sento aqui na minha varanda, obrigado. E no meu tempo com Deus, e dá para ver realmente. Tudo começa a mudar o dia, é que ele nasce para lá, né? Ele começa a ir de lá. Aí vê o dia, vê lá a skyline, né? Mudando de cor. Aí está lá orando. E é realmente incrível poder passar fazendo isso. Mas tira um tempo, fora do seu tempo com Deus. Para andar e realmente admirar realmente a criação de Deus. A puta é uma cidade incrível, linda. Imagina se estivesse naquela cidade só terra, só seca. Nossa, não tem nada legal. Aqui tem um monte de coisa legal para fazer. Pode sair e ver o mar. Sério, eu tava lá em Johannesburgo, não tinha mar nenhum. O máximo que eu via o mar era a pia lá, tinha de louça. Esse era o maior mar que eu via. Aqui eu posso ter o privilégio de poder sair e ver o mar, realmente. Nossa, a criação de Deus. Então tira o tempo para poder fazer isso. Olha isso em Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, a gente vai ler o versículo 28. Olha o que a Bíblia fala. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Então olha isso. No momento de descanso de Jesus, ele não estava sozinho também. Nesse tempo, separe tempos para orar juntos também. Chame irmãos e irmãs para poder orar juntos, para passar tempo juntos em oração. Porque a realidade é que, mesmo que para você talvez seja fácil ter seus tempos de orações todos os dias, para algumas pessoas pode ser um desafio. Eu lembro que para mim, no meu primeiro ano como discípulo, primeiro ano inteirinho, era uma dificuldade muito grande para mim ter tempos com Deus todos os dias. Não, é sério, era muito difícil. E eu não sei como, eu acordava e, nossa, estava cansado, ou então eu estava com preguiça de ter um tempo com Deus, ou eu acordava atrasado, perdia a hora. E eu tinha tempo com Deus muito raso, ou nem tinha. Então eu falava, faço mais tarde, eu nunca fazia. E a realidade é que isso pode ser não uma luta só minha, mas de outras pessoas. Estou grato a Deus que agora posso ter um tempo com Deus todos os dias e um tempo de qualidade com Ele. Mas a realidade é que demorou um bom tempo até que eu pudesse dominar essa arte de realmente colocar Deus como prioridade na minha vida. Então, seu irmão ou sua irmã pode estar passando pela mesma coisa. Então, passe tempo juntos. Jesus ele não precisava necessariamente chamar os discípulos para estar com ele. Mas foi uma ótima oportunidade para eles poderem aprender. A Bíblia fala, se você andar alguns capítulos para frente em Lucas, no capítulo 11, fala que um dia Jesus estava orando em determinado lugar, e fala que quando ele terminou, os discípulos foram para ele e falaram, nossa, Jesus, me ensina a orar. Mas para que isso acontecesse, o que foi necessário? Eles verem Jesus Cristo orando. Se eles não vissem Jesus Cristo orando nunca na vida deles, será que eles pediriam ajuda para ser ensinados?
Então a realidade é que as pessoas precisam ver você também fazendo isso. Vá, leva as pessoas para compartilhar a fé juntos, para orar juntos, para passar tempo de qualidade juntos, lendo a Bíblia juntos. Eu tive o privilégio de poder ter um tempo com Deus junto com o Vitor essa semana, e na terça-feira. E foi incrível, eu pude ver como que ele vê a Bíblia. Foi incrível, a gente leu Colossenses capítulo 1, ele estava lá compartilhando o coração dele, coisas que eu não tinha visto, e me ajudou muito durante a semana. Talvez eu possa ajudar também outros irmãos e irmãs aqui. Sabe? Tanto emoções boas quanto ruins nos deveriam ajudar. Mas muitas vezes apenas lembramos de orar quando estamos nos sentindo mal. Né? A gente tá lá, nossa, tá difícil, eu tô lutando com isso, eu tô lutando com aquilo, isso aqui aconteceu na minha vida. Aí você lembra, Deus existe, deixa eu orar pra ele e pedir ajuda. Mas quando tá tudo certo, o dia tá indo normal, você nem para e pensa, nossa, eu preciso orar a Deus agora. Eu quero falar com ele. E eu realmente acredito que tanto emoções boas quanto ruins deveriam ser motivo de oração. Se você lê os Salmos, mostra o coração disso mesmo. Porque os Salmos não são apenas salmos de coisas ruins que estavam acontecendo, onde Davi estava sofrendo, mas tem salmos realmente, cante com alegria ao Senhor. Exaltem a terra. Olha que incrível. Ele não estava sofrendo, ele estava lá, animadão, com Deus. Falou, nossa, vou cantar um salmo a Deus. Então, tanto emoções boas quanto ruins é um motivo realmente de alegria. No final, realmente, nas férias, vai ser difícil sentir para baixo, mas por isso você precisa realmente ser intencional por isso. Separar tempo de oração fora o seu tempo com Deus, para crescer no seu relacionamento com Ele. Eu queria te animar, nesse fim de ano, a orar especificamente, agradecendo pelas coisas incríveis que Deus já fez até agora. O desafio da pregação de hoje é bem simples. É um desafio que eu dou todo final do ano. Realmente quero que você coloque em prática, porque vai te ajudar a estar mais próximo de Deus. O desafio é você escrever uma lista de 100 coisas que você é grato ou grata a Deus nesse ano. 100 coisas. Escreva ela até o final do ano, para te lembrar realmente o que Deus já fez até agora. E eu vou cobrar, vou perguntar isso. Porque é importante. Sério, me ajudou muito. Teve momentos difíceis para mim esse ano. Eu tive que abrir essa lista e olhar para cada um daqueles nomes. Não foi 1 ou 2, não foi 10, eu tive que ler um por um. E eu vou lá e escrevo o motivo pelo qual sou grato, o que é aquela coisa, falo o motivo pelo porquê e coloco uma escritura do lado. Isso me ajuda muito a realmente lembrar, olhar para aquilo e lembrar, nossa, foi Deus que me deu isso. E vai te ajudar realmente a passar não apenas por esse ano, pelas férias grato a Deus, mas a 2025 também a entrar extremamente grato a Deus pelo 2024 que Deus te deu. E realmente esse é o desafio que eu quero dar para vocês. E para Deus seja toda a glória. Amém. Amém. Amém.